Vamos lá. Olha, o corpo técnico do Ministério da Educação rastreou a tramitação do polêmico edital, né, que abria brechas para a distribuição de livros didáticos. Os documentos mostram que o texto saiu do MEC no dia 28 de dezembro e naquela data não tinha as alterações. O caso está mal explicado até dentro do governo e o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, pediu a abertura de uma sindicância para apurar o caso. Vamos dar uma olhada nessa confusão também. Pelo edital, os livros escolares a serem comprados e distribuídos pelo governo federal poderiam ter erros de revisão e não precisariam trazer referências bibliográficas, ou seja, a relação de livros em que a obra se baseou. Por meio de nota, o MEC negou a informação de que o governo Bolsonaro ou o atual ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, haviam decidido limitar menções nos livros didáticos sobre direito das mulheres e de quilombolas. Na nota, o Ministério reiterou o compromisso com a educação igualitária para toda a população brasileira. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que a referida medida foi feita pelo governo anterior e agora foi corrigida. O ex-ministro Rocieli nega que o edital agora anulado tenha sido escrito quando ele comandava o MEC. O Programa Nacional do Livro Didático distribui anualmente mais de 100 milhões de livros nas escolas públicas do país. Uma confusãozinha também, né, Zezé? Pode falar, Zezé. Eu acho o seguinte, Sena. Isso daí tem que investigar melhor e descobrir mesmo quem foi. Isso daí foi uma casca de banana que colocaram pro novo ministro. Né? Será, Zezé? Sabotagem mesmo? Sabotagem? Como é que pode? Sena, olha, 2 pontos. Se você olha, você até acha que fala, isso é coisa do governo Bolsonaro mesmo, que é no que trata da violência contra a mulher e é o que trata da questão dos quilombolas e índios, né? Mas erro ortográfico não, né? Agora, quando coloca erro ortográfico e possibilita que o cara publique um livro sem bibliografia, isso é casca de banana, sim. E eu acho que quem faz um tipo de coisa dessa, um tipo de coisa, né, dessa daí que nós vimos, pode fazer outras coisas muito mais graves. E, assim, por isso que eu acho que carece de investigação, deve ser revisto aí revistos todos os passos dados até o momento em que isso foi publicado. E aí, gente, obrigada à Folha de São Paulo, porque foi a Folha que levantou esse erro. Obviamente que foi alguma fonte que bateu pro repórter e falou, você viu aquele decreto? Que loucura, né? Porque ninguém fica lendo todos os decretos. Mas, em função da leitura desse decreto aí, aliás, dessa licitação, que aí o governo pôde corrigir. Agora, sinceramente, Sena, tem de ser feita uma investigação? Sim. Isso não pode. Isso não pode. O atual ministro, Ricardo Vélez, né, ele determinou a sindicância, ou pediu a abertura de sindicância, e não tem prazo para essas investigações, mas precisa ser rápido, viu? Porque também você pega lá, quem foi que assinou, quem mandou, não deve ter mais do que... Por quantas mesas passou esse decreto? Não tenho a menor ideia. Não, acho que mas tem que resolver isso logo. Sim. Pegar quem fez isso. E aí é o seguinte, o cara que assinou e mandou isso para a gráfica, vamos dizer assim, ou mandou para a gráfica oficial, para o diário oficial, sei lá, falar assim, bom, quem mandou você fazer isso? O seu chefe do governo atual, do governo anterior, ou você tirou da sua própria cabeça isso? É fácil. Sim. Não deve ser uma investigação difícil. Imagino que não também. Então agora realmente se for casca de banana, como você sugere, como muita gente está pensando também, que é uma sabotagem. Puxa vida, aí vai falar caça às bruxas, despetização, não sei o quê. Pô, mas... Caramba, né? É necessário fazer uma limpeza então, hein? Porque eu acho que ninguém, em sã consciência, a não ser que seja de um fanatismo doente, né, doentio, faria um negócio desse. Simplesmente, esse tipo de boicote, ele não existe, ele não pode existir. Simples assim.
Vamos aguardar os próximos capítulos, mas pode ser nessa linha de raciocínio seu que alguém está aproveitando da confusão de informações, do tiroteio de notícias, do diz que uma coisa fala hoje, amanhã retira, e aproveitaram e jogaram mais essa... Só para entender, vamos ferrar com eles mesmo agora e mostrar, porque não tem nada que deixe um governo mais desacreditado do que uma coisa desse tipo. O que você, lendo esse edital para compra desses livros, né, para adoção desses livros, você pensa? Você pensa, no mínimo esse cara tem algum amigo que tem uma editorinha boca de porco ali e quer ajudar o amigo num aspecto. No outro aspecto, meu Deus... os caras vieram cobrando a ideologia, pedindo uma revisão dessa ideologia levada à escola para poder, de fato, substituir por uma outra e que perpassa pelo caminho da violência, porque é quando você trata aí de questões que, de repente, não vão ser olhadas num livro didático. Você tem exemplos de violência contra a mulher. Você entende? É grave, gente. É grave. E não é possível também, porque se realmente o governo atual fez essa alteração, aí tem que... não fez, Sena. Aí pode enforcar, ninguém é louco, ninguém... Olha, eu acho que o governo, quando você fala aí do Vélez, quando você fala da própria ministra aí da família, Tradição e Propriedade, a Damares, né, que são figuras, para mim, assim, por exemplo, esse Ricardo Vélez, eu acho que ele tem muito o que mostrar para a gente entender a que veio e para decidir se gosta dele ou se não gosta. É verdade. Até esse momento aqui é uma dúvida imensa, porque ele mais dá medo do que mostra alguma coisa boa aí que a gente vai avançar com ele sendo chefe da pasta. Agora, quando você pega essa Damares, que é isso? Agora, Darwin, que é isso? Olha, aquele... Deus, perdoa, ela não sabe o que está falando. O vídeo é pretérito, né? Ela falou já há algum tempo, não foi agora. Mas de qualquer e recuperaram, forma, mas de qualquer forma falou. Mas tem um viés ali, Zezé, que aparentemente ela... O que dá para interpretar? Uma coisa, ela quer que a ciência se exploda e que o que vale é a teoria lá... De Deus, Adão e Eva, é a Bíblia literal, né? Mas analisando, tem outro tipo de interpretação. Analisando a fala, eu assisti pelo menos umas 3 vezes, né, a entrevista dela. Dá para interpretar, por outro lado, aí cada um interpreta do jeito que quiser, mas eu gosto de fazer as duas interpretações. Uma delas é que ela está falando, olha, a religião, a igreja deixou de lado a abordagem só para a ciência nas escolas. Então, tem uma interpretação de que ela falou assim, só estão incutindo na cabeça da criança, do aluno, a teoria de Darwin, da evolução das espécies. E ninguém está falando nas escolas da história da religião, da teologia, de que não é assim e tal. Então, quer dizer, ela não queria substituir nessa interpretação a ciência pela... teologia, pela questão da Bíblia, da religião. E sim, que não se abandonasse, que não deixasse só um lado, segundo as palavras delas, doutrinar lá, colocar na cabeça das crianças. Então, aí é uma coisa diferente. Sim, eu acho que em escola você não tem que entrar com a Bíblia falando de Adão e Eva. Eu também acho que não. Mesmo porque escola é ciência. Acho que eu também acho que não. E aí eu concordo com o ministro Marcos Pontes, porque ele foi perguntado, né, o ministro de Ciência e Tecnologia, exatamente, o que o senhor acha? Falou, olha, eu acho que religião e ciência não se misturam. Exatamente. E é isso mesmo. No âmbito da fé, você tem as igrejas, você tem as comunidades religiosas das quais você pode participar. E no âmbito da educação, é ciência. I'm sorry. Não, e com certeza, porque em nenhum momento na escola, nós estudamos aqui no período onde era o regime militar, era, né, quando a gente era criança e tal, e não tinha nenhum ensinamento de Bíblia
na escola. Não tinha. Era realmente a ciência, a teoria da evolução. Os livros de ciência traziam justamente No catecismo eu aprendi aí outra sobre coisa, a Bíblia, né? Outra sobre coisa. Adão e Eva, aí no catecismo. E o catecismo faz todo sentido. Ou quem estudou em escola religiosa. escola católica, talvez, não sei. Não foi meu caso, eu não sei se tem uma disciplina. Tem, por exemplo, tem evangélica também. Sim. E aí é permitido tudo. Deve ter uma disciplina que ensina isso lá, né? Sim, que é a religião, né? Então a gente tenta aqui fazer uma análise, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que a melhor coisa que se faz nesse instante é parar de dar essas entrevistas polêmicas e ficar falando essas coisas. Vai cuidar lá da sua pasta, né, ministra? Vai cuidar direito da sua pasta. Mas, como se diz, temos de ressalvar que isso aí não foi de agora. É verdade. Né?